Como tem gente precisando saber que há este lugar, né? Estava ali cantando e pensando que nós vamos vivê-lo no céu, mas nós também podemos vivê-lo aqui na terra, né? Enquanto estamos aqui. Viver este lugar e ter a certeza dele em nossos corações. Abra sua Bíblia no Salmo de número 130. Salmo de número 130. Esse é um salmo de romagem. Um salmo em que o salmista expressa o seu coração diante do Senhor. E nós vamos partilhar nessa noite. Está gravando? Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que Te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Queridos, eu quero ler de novo em outra versão, na nova versão transliterada, diz assim: das profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti. Escuta minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Senhor, se mantiveres um registro dos nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão, para que aprendamos a Te temer. Espero no Senhor, sim, espero nele. Em Sua palavra depositei minha esperança. Anseio pelo Senhor mais do que os sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais do que os sentinelas anseio pelo amanhecer. Ó Israel, põe a tua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Queridos, esse é um salmo muito especial para mim, e eu já li esse salmo nos momentos de confissão de pecado várias vezes, e nunca preguei esse salmo, nunca expus esse salmo, e eu quero fazê-lo. E ele é especial para mim por vários motivos. Um deles eu já contei para os irmãos quando eu era adolescente. Eu era criança, passando para a adolescência, o meu pastor pregou esse salmo. E quando ele acabou de pregar, eu, na porta da igreja, ele cumprimentando, eu perguntei assim: pastor, os pastores também se encontram nessa situação? Porque ele falou muito desse abismo, no fundo do poço. Eu não lembro do sermão, faz 20, que triste, né, irmão? Já estou citando coisa com 20 anos atrás, né? Aliás, essa semana eu fiz 37 anos, 20 anos atrás eu tinha 17, né? Já estou mais de 20 anos atrás. Tá chegando, viu? Mais de 20 anos atrás, eu vou começar a parar de brincar com o velho agora, né? Começar a brincar com os novinhos. Mais de 25 anos atrás eu ouvi esse sermão, e ele me abraçou e chorou e disse para mim: um dia você vai saber. E o dia chegou, eu cresci e virei adulto e já estou indo aí para os 40, e hoje sou pastor, e hoje eu entendo aquele abraço. Esse salmo é especial para mim porque a primeira vez que eu preguei na frente das pessoas era num acampamento de adolescentes, tinha uns 200, 300 adolescentes, era na Team Missions, né, quando a gente ia fazer aquelas missões nas férias. Me chamaram para pregar e eu preguei esse salmo, e eu lembro da minha sensação, da minha dor, eu lembro de tudo isso, e ele é muito caro para mim por conta disso. E esse salmo, queridos, é um salmo especial porque era o salmo que Lutero mais gostava, era o salmo que Calvino mais gostava,
era o salmo que Spurgeon mais gostava. Grandes homens da Bíblia e da história gostavam muito desse salmo, porque é o seguinte: esse salmo faz na Bíblia, os salmos, eles são categorizados em blocos diferentes. Tem os salmos de gratidão, tem os salmos de lamento, tem os salmos que são imprecatórios, são aqueles que o salmista deseja a morte, deseja que o outro tenha a cabeça batida numa pedra. E esse salmo, ele faz parte de dois blocos. Um é o salmo de romagem e outro é o salmo de penitência. Um salmo só faz parte desses dois blocos na Bíblia. O de romagem era uma vez por ano, né? Pelo menos uma vez por ano, quando o judeu ia até Jerusalém para poder apresentar as suas ofertas, cultuar, fazer as suas festas, ele ia subindo as escadas, e por isso também é chamado salmo de escada ou de escadarias, e a cada degrau ele ia entoando um salmo. Se você olhar aí na tua Bíblia, a partir do 120 ali, você vai ver salmos de romagem ou salmo de escadaria, dependendo da tua tradução. E o judeu, ele ia se preparando, entoando, louvando, e os salmos de romagem são muito agradáveis de ler, são muito de uma preparação de alguém que está indo encontrar com o seu Deus, diferente de nós que podemos encontrar com Deus todo momento, pedir perdão, louvar o Senhor nas nossas casas. Lá eles faziam isso juntos, porque o sacerdote fazia esse intermédio, né? E hoje o nosso sacerdote é Jesus, não precisamos mais. E também é um salmo de penitência, porque esse salmo é um lamento pessoal, uma dor. Infelizmente, nós não sabemos qual é a situação específica desse salmo, porque os salmos, eles sempre são um espelho do que o salmista está passando. Isso sempre acontece. O salmista está passando por um momento de euforia e ele faz um salmo alegre. Ele está passando por um momento de dor, ele faz um salmo melancólico. Ele está com muita raiva dos seus inimigos, ele faz um salmo imprecatório. E Deus usa essa emoção do salmista, inspirado por Deus, ele faz um salmo. E a gente não sabe se o salmista, o que levou ele a essa profundeza, o que levou ele a essa dor. Nós sabemos que existe um pecado aqui por trás. Nós não sabemos qual é o pecado. Nós não sabemos como é que o salmista se meteu naquele lugar. Mas nós temos o salmo. E eu quero chamar a tua atenção, queridos, de algo que Deus tem chamado a minha atenção. A nossa vida vai mudar depois dessa pandemia. Tudo vai mudar. E vocês já estão observando isso, né? E a nossa vida espiritual também vai mudar. Porque Deus está nos chacoalhando. Alguns de nós já percebeu, outros não. E nós vamos ter que dar uma resposta diferente para Deus. Seja institucionalmente. Por exemplo, como é que a gente vai funcionar depois dessa pandemia? Os nossos horários vão ser os mesmos? Os nossos dias de cultos vão ser os mesmos? A nossa pegada vai ser a mesma? Não sei, nós vamos ter que avaliar. Mas principalmente a nossa devoção vai ser a mesma? Porque nós agora estamos numa devoção muito mais dependendo da nossa relação com Deus do que do intermédio da religião. Nós estamos encontrando uma vez por semana e só alguns de nós. Lá na internet, quando na terça-feira no estudo bíblico, alguns assistem ao vivo, outros assistem depois, mas também naquela coisa muito impessoal, que para falar a verdade a maioria de nós não está nem aguentando mais, né? A gente não aguenta mais essa... Eu comecei uma pós e hoje foi a aula inaugural, e era uma pós que eu queria fazer muito, mas ficar sentado na frente eu não aguento mais, a gente não aguenta mais. O que nós vamos fazer? E esse salmo, ele vai do clamor, é o clamor no tempo de dor. Como é que se dá esse clamor a Deus no tempo de dor? Como é que eu paro diante do Senhor para clamá-lo num tempo de dor e de agonia? Eu quero seguir alguns passos para nos ajudar. Primeiro, com um clamor sincero, versículo 1 e 2.
Das profundezas clamo a ti, Senhor, ouve a minha voz, estejam atentos às minhas súplicas. Veja, queridos, o salmista está subindo no templo, todo mundo junto, todo mundo cantando junto, adorando junto, todo mundo alegre. De repente, no meio da multidão, existe um grito individual, um grito de um clamor sincero que olha para Deus e fala assim: Deus, está todo mundo indo te adorar, só que eu estou das profundezas te clamando. Eu não estou pedindo, porque a súplica, queridos, a súplica é a última instância do necessitado. Eu não sei se você já passou por isso, quando você está no meio de todo mundo e de repente alguém fala: eu preciso de ajuda. Quando alguém grita e levanta a mão e fala assim: eu preciso. Eu estava uma vez no Natal, na casa dos meus pais, a minha família toda reunida, todo mundo fazendo festa, um brincando, tirando onda com a cara do outro, aquela alegria, povo falando alto, que a minha família fala muito alto. E de repente um primo levantou a mão e falou assim: eu preciso de ajuda, eu estou desesperado, eu sou um drogado, eu estou roubando as coisas de casa, eu estou no fundo do poço, ou alguém me ajuda, ou eu vou matar alguém, eu vou me matar. Todo mundo ficou silêncio, ninguém sabia o que falar. A gente não está preparado para isso. A gente não está preparado que no meio da multidão alguém dê um grito, num clamor sincero e diga assim: eu estou no fundo do poço. E o salmista, além de gritar, ele fala assim: Senhor, escuta minha voz, estejam atentos os meus ouvidos. Tudo que nós queremos, queridos, no momento que nós estamos com dor, é que alguém nos escute. E o salmista começa essa conversa sincera com o Senhor. Só que tem uma pergunta que nós podemos fazer: o que levou o salmista para o fundo do poço? Sabe por quê, queridos, que essa pergunta vem na nossa cabeça? Porque naturalmente nós somos julgadores, seja julgando a nós mesmos, seja julgando os outros. O que levou alguém no fundo do poço? Às vezes, queridos, nós mesmos. Nós pegamos uma pá e vamos cavando, e cada vez cavando mais, e chega uma hora que a gente não consegue mais voltar. E a minha impressão é que a maioria de nós não consegue dar um passo a mais na sua vida cristã. A minha impressão é que a maioria de nós, eu não sei se é porque eu estou triste, né? Eu estou angustiado com essa situação, estou com saudade dos irmãos, não sei se é o meu aniversário que foi essa semana, não sei, queridos. Eu não sei se eu estou com o olhar, com a lente suja, e aí talvez nem seja tudo isso, mas é a minha impressão. A minha impressão é que nós estamos com a nossa pazinha cavando, e chega ano após ano, e nós não conseguimos sair do fundo do poço. Eu conversei com uma pessoa esses dias e falei: cara, vamos lá, vamos dar um jeito, vamos sair, vamos voltar para os caminhos do Senhor, vamos sentar e conversar. Aí a pessoa falou para mim assim: pastor, sabe por que eu não converso? Sabe por que eu não chamo o senhor para conversar? Eu não chamo o senhor para ir lá para casa? Porque os meus problemas são os mesmos da última conversa. Eu não consegui dar um passo. A minha vida continua a mesma mediocridade de anos atrás. Sabe quando a gente conversou assim, o senhor falou assim, foi assim. Eu sei, eu lembro. Pois é, a minha vida está do mesmo jeito. Queridos, aquilo me deu uma tristeza no coração. Não pela pessoa, eu não fiquei triste com a pessoa. Pelo contrário, alguém com uma sinceridade enorme. E por isso que eu lembrei do salmista, que alguém como se estivesse falando assim: olha, eu estou na profundeza. O que eu fico triste é que alguns de nós, independente do que nos levou para o fundo do poço,
a gente não consegue mais olhar para cima e clamar e gritar, dizendo assim, ó, das profundezas clamo a ti, Senhor. Por isso que eu li na outra versão aqui, né, na NVT, que ela vai falar assim, olha, é do fundo da minha alma, das profundezas do desespero. Olha que palavra forte, que tradução forte. Da profundeza do desespero eu estou clamando. Por quê, queridos? Por que o nosso clamor não é sincero? Eu não quero saber nem o que te levou, porque eu já sei, é pecado. Não me interessa se o teu pecado é na área financeira, na área sexual, na área moral. Não me interessa. Não me interessa. Porque tudo é pecado. O que vai mudar é a consequência. Queridos, olha, eu não vou viver uma religiosidade que pega o pecado moral e coloca como se fosse o único. Não me interessa se o teu pecado é a fofoca, se o teu pecado é a maledicência, se o teu pecado é a tua sexualidade que você não consegue segurar, se o teu pecado é a tua língua que tu não me interessa. O que me interessa enquanto pastor é poder olhar para você e dizer assim, clame com sinceridade, clame do profundo do desespero da tua alma. E eu quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, de onde você está clamando? De que lugar? Será que se a gente for no meio do povo, andando e cantando, você tem coragem de falar assim, ei, para tudo, que eu preciso falar. Senhor, eu estou aqui na profundeza, e eu estou pedindo para o Senhor, me escuta, por favor, me escuta. Queridos, qual foi o buraco que você se meteu e agora você não tem mais coragem de sair? E você não tem coragem de sair primeiro, porque está gostoso. Porque pecado é um negócio gostoso. Se não fosse, nós não cometeríamos. Droga, querida, é um negócio gostoso. Se não fosse, ninguém entraria. É gostoso porque alivia a mente. É gostoso porque nos dá uma sensação de arrepio. É gostoso que nos tira do nosso mundo e não faz com que nós nos encaremos a nossa dor. O pecado é a mesma. Tudo que nos vicia é gostoso. Por que você tem vergonha? Porque você cada vez cava e agora você tem vergonha de se levantar no meio de todo mundo, como um salmista que está indo num canto de romagem e de repente ele transforma o seu canto num canto de penitência e diz, Senhor, eu estou clamando das profundezas. Queridos, você quer sair do buraco que você se meteu? Porque essa pergunta também é interessante. Será que você quer sair? Ou você quer passar mais um ano? A nossa vida virou de cabeça para baixo, queridos. Será que não é um momento que Deus está falando, ei, vamos lá, ô Maico, vamos lá, Maico. Está tudo perdido mesmo, amigo, o ano 2020 já foi. As crianças não voltam mais para a escola, os empregos desapareceram, a agonia que está, o desespero, vamos lá, vamos pelo menos cuidar da nossa vida espiritual, para ver se a gente encara o 2021 com mais dignidade. Sabia que às vezes eu acho que é isso que Deus está falando e a gente não está ouvindo? Para isso, queridos, para que o teu clamor no tempo de dor seja efetivo, primeiro, esse clamor tem que ser com sinceridade. Segundo, esse clamor tem que ser um clamor com a certeza da cura. Versículo 3 e 4. Se tu, soberano Senhor, registrasse pecado, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejais temido. Irmãos, a gente está vivendo numa fase do politicamente correto, que o mundo está muito chato. Eu sei que é necessário em algumas áreas, porque também estava muito esculhambado, né? Mas é muito chato. E a nossa geração, nós não encaramos mais a dor. Nós não gostamos de encarar a dor. Para isso nós tomamos remédio. Outras culturas, a dor, o lamento, a angústia
era vista como um momento em que a alma estava se fortalecendo e você ia florescer para um tempo melhor. Nossa cultura não. O menino começa a ter dor, a gente dá remédio para ele. A moça começa a ter dor, a gente dá remédio para ele. O idoso começa... Eu não estou nem falando para não dar remédio, tá, queridos? Porque, olha, vocês que me conhecem sabem que eu sou a favor de remédio. Para quem está doente, eu sou a favor de remédio. Seja para a cabeça, para o pé, para a unha, para qualquer coisa. Eu estou dizendo que nossa sociedade, de uma forma geral, nós não convivemos mais com a dor. Sabe por que nós tomamos tanto remédio? Porque a gente não tem mais couro forte, não tem o couro grosso, como nós dizemos, né? De aguentar a pancada. A gente não aguenta a pancada. A gente não aguenta término de namoro, a gente não aguenta mais morte dos nossos queridos, a gente não aguenta mais doença, a gente não aguenta mais nada. Nós somos uma sociedade que não vivemos com dor e por conta disso nós maquiamos as coisas, inclusive pecado. Irmãos, o problema do mundo chama-se pecado. As outras coisas vêm a reboque. A profundeza que o salmista se encontrava nessas condições não era uma doença física. Poxa, pastor, como é que o senhor pode fazer essa afirmação se o senhor não sabe? É só olhar o contexto do salmo. Porque depois de dar esse grito, desse clamor sincero, ele tem a certeza da cura e fala assim: Senhor, já que o senhor chamei a atenção do senhor, imagina que esse salmo, imagina não, né? Ele é uma oração com Deus, é uma palavra sincera com Deus. Já que eu chamei a atenção do senhor, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Se o Senhor que é soberano, veja que ele repete a palavra aqui para dar mais ênfase, né? O Senhor que é soberano, se o Senhor tivesse um caderninho, ninguém ia escapar. Mas tem o seguinte: contigo está o perdão. Sabe o que o salmista está falando para Deus? Que ele está falando duas coisas. Primeira, está dizendo assim: Deus, se o Senhor contabilizasse os meus pecados, já era. Eu não teria condição de escapar, ou seja, eu nunca conseguiria sair desse buraco. Eu estou pedindo para o Senhor me ouvir, mas antes do Senhor me ouvir, eu já quero me explicar. Não contabiliza os meus pecados não. Cada pazinha que eu peguei aqui e fui cavando, que era um pecado que eu ia cometendo, se o Senhor olhar um monte de terra que saiu de dentro desse buraco, o qual eu estou enfiado nele, já era. Tanto é que o profeta dizia assim, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-os cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Lamentações 3, 22, 24. E segundo, a solução / perdão está em Deus. Como Davi diz no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, dia após dia. Queridos, a tua cura não é no teu alívio emocional apenas. A tua cura não é na cura da tua situação financeira, não é na cura física que você está tanto esperando, e você pode esperar, queridos, porque a Bíblia tem N exemplos de pessoas que clamaram por cura física. Mas o teu problema primeiro é maior, é o pecado que te aflige, que te leva no fundo desse poço. E o salmista diz assim: Deus, o Senhor está com perdão, é contigo, Pai. Eu estou aqui e eu já chamei tua atenção, eu já reconheci que eu não consigo, e eu já entendi que com o Senhor está o perdão, mas contigo está o perdão para que seja temido. Ou seja, a certeza da cura do salmista está no fato do Senhor olhar para baixo. E eu acho muito bonito toda vez que o salmista fala essa expressão, que o Senhor se inclinou. Quando eu estava num lamaçal de lama, o Senhor se inclinou. Agora, Pai, me perdoa. Queridos, qual que é a tua situação real? Qual o teu problema real? Será que é a tua mulher? Será que é essa troço da tua mulher que não te deixa em paz? Será que é essa coisa do teu marido que não te deixa em paz? Será que é o teu filho que atazana o teu juízo?
Ou o problema da tua casa chama-se pecado? Será que o teu chefe é o problema? Ou o teu grande problema são os pecados que fizeram com que você fosse cavando, e agora tudo ao seu redor está ruim? O salmista conseguiu reconhecer, queridos. Depois de um clamor sincero, ele joga na mesa as cartas da sua certeza da cura. E a certeza é: se Deus olhar numa listinha, quando eu estiver na porta do céu, e for me avaliar a partir dos meus erros, eu não vou para o céu. Sabe essa música que nós já acabamos de cantar? Que há um lugar onde os sonhos não se dissipam, não se abortam. Há um lugar maravilhoso. Se na porta desse lugar tiver alguém com a nossa relação de pecado, queridos, nós não entramos. Aliás, é por isso que nós não oramos: Senhor, me dá o que eu mereço. Meu amigo, o caba para fazer uma oração dessa, ou ele não tem noção do que é, ou ele está doido. Porque o que você merece é o inferno, o que eu mereço é o inferno. Por isso que eu oro: Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso que o salmista olha para Deus e fala assim: Deus, vamos lá, hein? O Senhor está com a listinha aí, mas se o Senhor começar a riscar, nem se dê o trabalho, porque eu não tenho condição. Mas contigo está o perdão. Às vezes eu imagino um filho, pai, irmãos, quando está argumentando com um pai. Eu quando quis fazer a minha primeira viagem de moto, sozinho, 18 anos, tinha feito 18 anos, eu queria ir para Guajará de moto sozinho. Eu tinha uma XLR e eu era louco para viajar sozinho. E aí eu cheguei pro meu pai e falei: pai, é o seguinte, a moto é sua, o dinheiro é seu, a gasolina tudo é seu. Que eu ainda fazia faculdade, não trabalhava, fazia faculdade integral, não tinha como trabalhar quando eu fazia enfermagem. E eu quero lhe pedir uma coisa: o senhor tem todo o direito de dizer não, mas se o senhor disser não, é só uma questão de tempo, que no dia que eu tiver dinheiro, a minha moto, a minha gasolina, eu vou viajar sozinho. E se o senhor disser sim, o senhor vai ficar marcado, é muita pretensão, né? O senhor vai ficar marcado na minha história como o pai, como se eu tivesse outra, né? Como o pai que me deixou fazer a minha primeira viagem de moto aos 18 anos, porque eu faço a faculdade de enfermagem, eu não tenho como trabalhar para me bancar. Senão eu vou fazer isso só com os 25, sei lá quando eu tiver condição. O senhor deixa? Irmãos, com um pedido desse, rapaz, o pai ficou e olhou para minha mãe falou assim: não olhe para mim não, responsabilidade é sua, se quiser deixa, se ele morrer, se acontecer alguma coisa é contigo. E ficou a noite toda. Quando eu olhei que ele ia pescar no outro dia, eu peguei meu colchão, coloquei na beira da cama. Quando ele pisou, ele não sabia que eu estava lá, ele pisou em cima de mim, eu abracei na perna dele e falei assim: e aí pai, o senhor deixa? Ele falou: filho, eu só não vou deixar porque o óleo da moto não está trocado. Eu falei: não, eu troquei ontem à tarde. E aí ele falou: vai. Mas sabe o que é isso, queridos? É um filho que sabe que naquela situação depende do pai, e argumentando com o pai. Nós temos aqui um filho que sabe que a cura está em Deus, e ele argumenta com Deus dizendo assim: Deus, eu não estou nem questionando, eu não estou nem querendo me justificar, eu já sei que eu sou pecador, eu quero dizer assim: me perdoa. Você sabe qual o teu problema real? Por que eu estou insistindo nisso, queridos? Porque alguns de nós não sabem. Alguns de nós continuam insistindo em colocar o problema na igreja, na religião, no sistema, no pastor, na esposa, nos políticos, no chefe, no clima, em tudo. Qual que é o teu problema? Em terceiro lugar, depois dessa certeza da cura, vem para o salmista uma esperança reconfortante. A partir do versículo 6: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra a minha esperança. Espero no Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. Sim, mais do que o sentinela espera pela manhã.
Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Veja que o discurso mudou. Veja que nós temos alguém clamando desesperadamente, com sinceridade. Veja que nós temos alguém um diálogo com Deus, colocando diante de Deus a certeza da cura. E agora, num terceiro momento, nós temos alguém já com a esperança renovada. Esperança, sabe como, queridos? Primeiro com a alma, com todo o ser. Espero no Senhor com todo o meu ser. Baseado nas promessas de Deus. O salmista está dizendo assim: Deus, eu entendi, eu comecei a lembrar aqui que existe um monte de coisa na Bíblia e na história que o Senhor já prometeu. É uma espera com ansiedade. Eu não sei se você já trabalhou de plantão, está aqui o Ney, né, o Zé, algumas pessoas, o Maico já trabalhou com plantão. Irmãos, quando você está num plantão, você entra às 7 da noite, para sair às 7 da manhã. Meu querido, dá 10 da manhã, mas não dá 7 da manhã. Olha, das partidas 4 até as 7, você fica olhando no relógio, o cara que vem te render não chega, é 5 para as 7, o tempo não passa. E o salmista usa essa figura para dizer assim, ó, eu estou esperando com a alma, baseado nas promessas e na ansiedade de quem quer ir para casa descansar. E tem mais, essa esperança é tão reconfortante que agora ele começa a chamar o povo. Ele fala: gente, vem o seguinte, eu encontrei, põe a tua esperança no Senhor, porque é Ele que vai redimir. A certeza da salvação toma a vida do salmista. Nós tínhamos alguém no fundo do poço, agora temos alguém falando assim: Anderson, vem cá, eu encontrei, em Cristo está a solução, é Ele que vai redimir, é o meu Deus que vai redimir. Queridos, a esperança faz com que a caminhada seja mais leve. É por isso que o profeta diz que quer trazer à memória o que pode dar esperança. O salmista encontrou a esperança. Você ainda tem esperança que você pode vencer os seus pecados? Alguns de nós, irmãos, sofre há tantos anos com um pecado específico que aflige a alma, que perdeu a esperança. Eu já ouvi isso, irmãos, assim: pastor, eu não mudo mais não, cara. Um tempo atrás uma pessoa falou para mim assim: pastor, gasta teu tempo com outro, e para mim já foi. Olha que coisa triste, queridos. Quando você perde a esperança, você perdeu tudo. E o salmista renova a esperança. Você ainda sonha com dias melhores? De olhar e falar assim: rapaz, olha, no começo da minha vida cristã eu era assim, assim, assim. Querido, se você não tem como sonhar para frente, olha para trás. É justamente isso que o salmista faz. Ele espera com a alma, ele olha as promessas, ele lembra que ele está ansioso para viver isso, e agora ele chama todo mundo e fala: vamos viver juntos. Para concluir, queridos, o clamor no tempo de dor, ele passa por uma sinceridade